bom fim de tarde a todos, em mais um pôr do sol, para o santo sábado do Senhor. E que privilégio nós temos de poder estar na presença de Deus, enquanto o mundo corre de um lado para o outro, sem perceber a proximidade da eternidade. Enquanto o sol se põe lá fora, nós somos lembrados de algo muito profundo. Mais uma semana se passou. Mais uma semana de batalhas. Mais uma semana de lutas silenciosas. Mais uma semana onde talvez alguns sorriram para as pessoas, enquanto por dentro estavam chorando. Talvez alguém que esteja ouvindo essa mensagem hoje esteja cansado. Talvez alguém está aqui carregando perguntas que nunca tiveram respostas. Talvez alguém está aqui tentando ser forte há muito tempo. Mas existe algo lindo no sábado. O sábado nos é um lembrete semanal de que Deus ainda está no controle. Quando o sábado chega, Deus parece dizer ao coração humano: pare um pouco. Você não foi criado apenas para sobreviver. Você foi criado para a eternidade. E hoje, eu gostaria de convidar você a esquecer por alguns instantes os seus problemas, as suas contas, as suas dores, os medos, as notícias desse mundo, porque hoje Deus vai falar com nós, aos nossos corações, sobre esperança. Nós vivemos em um mundo cansado, um mundo onde pessoas choram escondidas, famílias estão feridas, jovens estão perdendo o sentido da vida. Enfermidades destroem os nossos corpos. E a morte continua arrancando pessoas que amamos. E às vezes, diante de tanta dor, o ser humano começa a pensar: será que era isso mesmo que Deus planejou? Mas hoje eu quero lembrar você de uma verdade eterna. Nós não pertencemos a este mundo. Essa terra não é o nosso lar. A dor não será eterna. Os túmulos não permanecerão fechados para sempre. E o sofrimento não terá a palavra final. Existe um reino sendo preparado. Existe um céu real. Existe um Salvador vivo. E existe um reencontro aguardado aos filhos de Deus. Por isso, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, porque neste momento meditaremos sobre um tema: quando a dor virar altar. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Escritos de Romanos 8:18. Irmãos, existe uma linguagem que todos os seres humanos entendem e é a dor. Talvez aqui hoje existam pessoas sorrindo por fora, mas destruídas por dentro. Pessoas que continuam vivendo, mas carregando um vazio enorme na alma. Alguns perderam seus pais, suas mães, perderam sonhos, outros perderam a própria vontade de continuar. Existem dores que palavras humanas não conseguiriam curar. A dor de um túmulo fechado, a dor de uma cadeira vazia na mesa, a dor de ouvir o silêncio onde antes existia uma voz, a dor de pais que enterraram filhos, a dor de filhos que viram seus pais partirem. E nesses momentos, o coração humano faz a pergunta que talvez seja a mais antiga da humanidade: Deus, por quê? Mas hoje Deus nos reúne aqui para lembrarmos uma verdade eterna. Esta vida não é o fim. Este mundo não é o nosso lar. E a dor não terá a palavra final. Em Gênesis, como texto básico, Gênesis 35, de 1 a 7,
Jacó estava vivendo um dos períodos mais difíceis da sua história. Sua família estava em crise, seus filhos haviam cometido erros graves. O medo cercava sua casa. A culpa pesava sobre a sua consciência. Então Deus diz: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu. Betel era um lugar especial. Foi ali que Jacó fugiu quebrado, sozinho e com medo. Foi ali que ele dormiu usando uma pedra como travesseiro. Foi ali que ele chorou. Foi ali que ele se sentiu abandonado. Mas foi ali também que Deus o apareceu. O lugar da dor tornou-se lugar de encontro com Deus. E talvez seja isso que Deus queira nos ensinar hoje. Existem dores que nos afastam de Deus, mas existem dores que nos levam para mais perto dele do que jamais estivemos. A Bíblia diz em Romanos 8 que toda a criação geme. O sofrimento não fazia parte do plano original de Deus. No Éden não existia câncer, depressão, separação, velórios e lágrimas. Muito menos cemitérios. A morte é uma invasora. E talvez uma das maiores mentiras que Satanás conta seja fazer o ser humano acreditar que esse mundo é tudo o que existe. Mas a palavra de Deus nos lembra, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Em Hebreus 13:14. Nós não pertencemos a esse planeta. Somos peregrinos. Esse mundo passa, envelhece, apodrece e decepciona. Mas existe uma pátria eterna, preparada para os filhos de Deus. Uma das coisas mais bonitas do Evangelho é perceber que Jesus nunca tratou a dor humana com frieza. Quando Maria chorou pela morte de Lázaro, Jesus chorou. O Deus do universo chorou diante de um túmulo. Isso significa que Deus vê a nossa dor, Deus entende a nossa dor, Deus sentiu a nossa dor e sente. E talvez alguém pergunte: se Deus me ama, por que permitiu que eu perdesse alguém? Essa é uma pergunta profunda, mas a cruz nos mostra que Deus não é indiferente ao sofrimento humano. O cristianismo é a única mensagem onde o próprio Deus entra na dor humana. Ele foi rejeitado, traído, humilhado, ferido e crucificado por nós. E por isso, em Hebreus diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Talvez hoje existam pessoas aqui que não carregam apenas dores emocionais, mas também dores físicas. Pessoas que convivem diariamente com enfermidades. Pessoas que acordam cansadas, que vivem dependentes de remédios, que perderam força no corpo, que já não conseguem trabalhar como antes, que sentem limitações para andar, correr, levantar, produzir ou até mesmo realizar tarefas simples do dia a dia. E uma das coisas mais difíceis da enfermidade prolongada é que ela não atinge apenas o corpo. Ela tenta atingir também a alma. Porque a doença cansa, a limitação humilha, a dependência machuca. Existem pessoas que sofrem em silêncio ao perceber que já não conseguem fazer o que um dia fizeram facilmente. Mas Deus nos lembra algo muito poderoso: isso também vai passar. O corpo que hoje dói não será eterno. A enfermidade não será eterno. As limitações não serão eternas. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 15:53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O Evangelho não promete apenas consolo espiritual. Ele promete restauração completa. Haverá um dia que não existirão cadeiras de rodas. Não existirão hospitais, exames, remédios, dores crônicas. Não existirão corpos limitados pelo pecado. E aí a gente imagina a cena.
Pessoas que passaram anos sem conseguir andar, correndo pelas ruas de ouro. Pessoas que sofreram em camas de hospital, recebendo corpos glorificados. Pessoas cansadas, finalmente descansando na eternidade. Isaías escreveu: então os coxos saltarão como servos. Que promessa maravilhosa, não é? Esse mundo marcou nosso corpo com as consequências do pecado. Mas Cristo restaurará completamente os seus filhos. Ellen White escreveu em A Ciência do Bom Viver: no lar dos remidos não haverá lágrimas, cortejos fúnebres, sinais de tristeza. Nenhum morador de lá dirá: estou doente. Talvez hoje aqui alguém esteja cansado da própria enfermidade. Mas Deus nos diz: aguente mais um pouco. A dor tem prazo de validade. O céu está mais perto do que imaginamos. Existe algo precioso na mensagem bíblica que o mundo perdeu: a esperança do reencontro. Segundo a Bíblia, os mortos em Cristo estão descansando. Jesus chamou a morte de sono. Quando Lázaro morreu, Cristo disse: nosso amigo Lázaro adormeceu. A doutrina bíblica não ensina almas vagando, espíritos observando pessoas ou mortes conscientes no céu. A Bíblia ensina descanso até a volta de Jesus. E isso muda tudo. Porque aqueles que morreram em Cristo não foram esquecidos, não desapareceram, não acabaram. Eles estão guardados na memória perfeita de Deus, como um tesouro esperando o grande dia da ressurreição. Imagine aquele momento: o céu escurecendo, a pequena nuvem aparecendo ao longe, os anjos enchendo os céus, a trombeta soando, e então os túmulos se abrindo. Paulo nos escreveu: porque o mesmo Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Consegue imaginar? Mães abraçando seus filhos novamente, filhos reencontrando os pais, casais separados pela morte, se encontrando outra vez, sem câncer, sem despedidas, sem hospitais e sem lágrimas. E talvez hoje existam pessoas aqui carregando saudades insuportáveis. Mas Deus nos diz: o túmulo não é o final. O túmulo não venceu. A morte não venceu. Quem venceu foi Jesus. Ellen White também nos escreveu em Um Grande Conflito: os justos vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Os mortos são ressuscitados incorruptíveis. E em primeiros escritos ela também nos deixou: vi outro campo repleto de toda espécie de flores. Enquanto as colhia, eu exclamei: nunca mais elas murcharão. Olha que esperança maravilhosa! Este mundo nos murcha, envelhece, quebra, e existe morte. Mas o reino de Deus nunca terminará. Talvez você está aqui carregando perguntas. Talvez existam feridas que ninguém conhece. Talvez você esteja cansado. Mas Deus transforma lugares de dor em lugares de encontro. Betel começou como uma pedra e terminou com um altar. A luz começou com sofrimento e terminou com salvação. O sepulcro começou com lágrimas e terminou vazio. E talvez sua dor hoje seja exatamente o lugar onde Deus irá revelar sua presença de forma mais profunda. Em Romanos 8:28, não diz que tudo é bom,
mas diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui as lágrimas, as perdas, as noites difíceis. Deus ainda trabalha no meio da dor. Apocalipse 21 descreve o destino final dos salvos. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Perceba isso. Deus não apenas acaba com a dor. Ele enxuga as lágrimas pessoalmente. E que cena poderosa. O Criador do universo olhando para filhos feridos e dizendo: acabou. Vocês chegaram em casa. Casa. É isso que o coração humano procura a vida inteira. Porque no fundo dinheiro não satisfaz, sucesso não satisfaz, fama não satisfaz. Existe uma saudade de eternidade dentro de nós. Fomos criados para um mundo perfeito. E é por isso que nada aqui consegue preencher completamente nossa alma. E muitas vezes nos pegamos tristes. E até mesmo sem motivos. Meu irmão, minha irmã, não transforme essa terra no seu destino final. Essa vida passa rápido. Os dias passam. Os cabelos embranquecem. Os corpos envelhecem. E logo, Cristo voltará. Permaneça firme. Mesmo chorando, permaneça firme. Mesmo ferido, permaneça firme. Mesmo sem entender, permaneça firme. Porque em breve, a fé dará lugar aos olhos, a esperança dará lugar ao encontro, e a dor dará lugar à eternidade. Talvez você esteja pensando: eu não consigo mais. Mas Deus ainda sustenta pessoas cansadas. Hoje, Jesus ainda chama os quebrados, os feridos, os afastados e os cansados. E talvez hoje exista alguém ouvindo essa mensagem, precisando entregar novamente a sua vida a Cristo, independente de batismo. Porque só existe uma esperança verdadeira para esse mundo, que é Jesus. E quando a dor virar altar, o sofrimento deixará de ser apenas sofrimento. Ele se torna amadurecimento, dependência, encontro com Deus e esperança eterna. E um dia, quando estivermos diante do trono, olharemos para trás e entenderemos: Deus nunca nos abandonou. Vale a pena permanecer fiel. Vale a pena continuar. Vale a pena suportar mais um pouco, porque o céu será infinitamente maior do que qualquer dor que tivemos aqui. E assim, finalizamos mais uma reflexão. Lembrando sempre da infinita misericórdia de Cristo para conosco. Que Deus abençoe cada pessoa que se fez ouvidos para essa mensagem nesse fim de tarde. E eu espero, de todo o coração, que aqueles que permaneceram aqui com o coração aberto possam sair deste momento mais tranquilos, mais confiantes e com a esperança renovada através do Espírito Santo. Que jamais nos esqueçamos. Essa vida é passageira, mas as promessas de Deus são eternas. As dores passam, as lágrimas passam, as enfermidades passarão, mas aqueles que permanecem em Cristo viverão eternamente. E mesmo quando não entendermos os caminhos de Deus, ainda podemos confiar no coração de Deus. Porque existe um céu esperando pelos fiéis. Existe um reencontro preparado por Deus. E existe um Salvador vivo, intercedendo por nós neste exato momento. Então permaneça firme, permaneça em oração, permaneça olhando para Cristo e vivendo o seu exemplo. Porque muito em breve veremos o Rei
vindo nas nuvens do céu. E para finalizarmos esta noite, vamos falar com o Pai em oração. Pai, eterno e maravilhoso Deus, nesta noite, ao encerrarmos essa mensagem, nós nos colocamos diante da Tua presença, com o coração aberto, ó Pai. Tu conheces cada pessoa que aqui está. Tu conheces as lágrimas que ninguém viu. Conheces as dores escondidas, os medos, as perdas que ainda machucam e as feridas que o tempo não conseguiu curar. Senhor, talvez existam aqui pais chorando por filhos, filhos sentindo saudades do Pai, pessoas lutando contra enfermidades, limitações e dores constantes, pessoas cansadas da vida, cansadas da luta, cansadas de tentar permanecer fortes, Pai. Mas nessa noite, nós queremos agradecer, porque mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor nunca nos abandonou. Obrigado porque essa noite não é tudo o que existe. Obrigado porque a morte não é o fim da história. Obrigado porque Jesus venceu a sepultura. Obrigado porque existe, por intermédio dele, esperança para os que choram. Ajuda-nos, ó Pai, a manter os nossos olhos no céu. Quando a dor tentar nos fazer desistir, lembra-nos da eternidade. Quando o medo vier, lembra-nos das tuas promessas. Quando o coração estiver cansado, abraça-nos, Pai, com o teu Espírito Santo. E, Pai, fortalece especialmente aqueles que convivem com enfermidades e limitações físicas. Aqueles que perderam forças, aqueles que já não conseguem trabalhar como antes, aqueles que sentem dores diariamente. Que eles possam lembrar que muito em breve o Senhor restaurará todas as coisas. E que nunca nos esqueçamos. Haverá um dia sem hospitais, sem remédios, sem lágrimas, sem cadeiras de rodas, sem despedidas e sem morte. E nós aguardamos esse dia, Senhor. Aguardamos o dia em que veremos Jesus voltando nas nuvens do céu. Aguardamos o dia em que os túmulos se abrirão. Aguardamos o dia do grande reencontro. Até aquele momento, sustenta, ó Pai, a nossa fé. Não permita que esse mundo roube nossa esperança. Não permita que a dor endureça nosso coração. E não permita que nos afastemos de Ti, ó Pai. Escreve nossos nomes no livro da vida. E que naquele grande dia possamos estar todos reunidos ao pé do Teu trono, adorando-Te, ó Pai, por toda a eternidade. Nós Te pedimos tudo isso, não porque merecemos, mas em nome do Teu Filho amado Jesus.